capítulo curtinho do Evangelho, que vai falar, começa com uma parábola de Jesus, que é do Senhor da vinha. Então, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo na 3ª hora do dia, e vendo os outros que se conservavam na praça, sem fazer alguma coisa, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente na hora 6ª e na hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez na hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, é que ninguém nos assalariou. Ele então disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só na 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um, vindo a seu turno, que tinham encontrado em primeiro lugar. Então, os mesmos aqueles trabalhadores que chegaram na última hora do dia, receberam o mesmo salário do que aqueles que chegaram de manhã. Claro que, olhando de um ponto de vista material, capitalista, vamos dizer assim, é uma injustiça. Os caras trabalham só 1 hora e ganharam igual os que trabalharam às 10 horas. Está errado, não é mesmo? Mas aqui nós não estamos falando, Jesus não está falando do trabalho material, e sim de um outro tipo de trabalho, que os Espíritos vão explicar melhor para nós aqui. Instruções dos Espíritos: os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele o direito a salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas que lhe faltava o labor. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora, quem são? São os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires e pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias, e receberão a mesma recompensa, que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores. Então, tudo aquilo que nos foi ensinado no passado por esses aqui que os Espíritos citam, nós podemos aproveitar, como estamos aproveitando aqui agora. Deus abençoa a solidariedade dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem. E porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. E pulando aqui, ele vai falar da missão dos espíritas. Qual que é a nossa missão, afinal de contas? Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Nós estamos vendo essa tempestade, nos dizem os Espíritos. Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que nossos novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores,
e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus e de pregai a palavra divina. É chegada a hora. Que hora é essa, dona Tere? E de pregar, porque é chegada a hora. São chegados esses tempos. E de que tempo, afinal, que Kardec e os Espíritos estão falando? Que tempo é esse? Às vezes não dá uma sensação que nós estamos caminhando para o abismo? Jesus vai falar que se cegos derem as mãos a cegos, ambos cairão no abismo. E talvez nós estejamos vivendo um grande momento de guias cegos, a quem nós estamos dando as mãos e juntinhos, felizes, caminhando para esse abismo. Inclusive dentro do movimento espírita. Tem um mundo de cego dentro do movimento espírita. Por que são cegos? Porque adotam o personalismo dentro do espírita. Vale muito mais o que ele pensa do que propriamente o legado que Kardec nos deixou em suas obras. A pessoa se coloca como um guia, como um guru, como um mestre espiritual e começa a opinar sobre tudo, muitas vezes sem fundamento. Então, mesmo dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar guias cegos. E hoje nós vamos até comparar algumas ideias aqui para vocês entenderem do que nós estamos falando. Então, se nós dermos as mãos a guias cegos, todos nós caminharemos para o abismo junto com ele. Tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, de um sociólogo chamado Byung-Chul Han, que é um sociólogo coreano, da Coreia do Sul, que é professor numa universidade alemã. E ele vai escrever sobre essa sociedade do cansaço, que é uma sociedade que está esgotada, que não está dando conta mais de conviver bem. Tanto que nos tornamos a sociedade dos remédios. Hoje tem um remedinho para tudo, né? Não está conseguindo dormir? Toma essa pílula aqui que você dorme. Daí ela dificulta para você acordar. Daí tem outra para você acordar, para ter disposição. Aí essas duas matam algumas coisas no nosso organismo. Não tem problema. Baixou a libido, tem esse aqui que você toma para aumentar a libido. Tem esse outro aqui que você toma para ter energia, para resolver o problema da libido. E de pílula em pílula, nós terminamos no dia com as 12 ou 15 pílulas, mais ou menos. Que é a sociedade do cansaço. Hoje surgiu aí o tal do burnout, né? Alguém já passou por isso, por burnout? Se falar isso para minha avó, ela vai ser coisa de vagabundo. O burnout é o desgosto pelo trabalho. A pessoa está tão esgotada que ela não aguenta mais trabalhar, não aguenta mais o trabalho, e ela não tem mais motivação para sair de casa. E se vai na base da pílula. E são pessoas que não é aquela geração inter, que nem estuda nem trabalha. Não é desses que nós estamos falando. São pessoas que trabalham, que eram proativas, que eram produtivas, mas que se esgotaram e não estão dando conta mais. O Churran vai tratar disso. Gente, nós estamos falando de um cara que mora na Alemanha, num país desenvolvido. E eles sentem isso. Então, vamos cuidar com os preconceitos. E nós estamos passando por esse momento. E o que está acontecendo, será? Dentro da visão espírita, o que a gente pode linkar com essa sociedade do cansaço, das pílulas? Temos aqui dois prédios, certo? São parecidos, né? Esse daqui é um prédio já condenado em ruínas, e aqui é um prédio novo que está sendo construído. De longe são muito parecidos, né, Tê? Dá até para confundir.
Não dá para diferenciar muito o prédio que está em ruínas do prédio novo. Se parece. E é isso que a gente vive nessa sociedade do cansaço. Nós estamos esgotados por causa de um velho mundo que não nos serve mais, por causa de um modelo de sociedade que já não diz mais respeito ao nosso íntimo. Porém, o novo ainda não está pronto. Ainda não podemos se mudar, porque o novo ainda não está estabelecido, concretizado. E nós estamos nesse limbo, nesse vácuo, onde o velho não serve mais, o novo não está pronto, e nós estamos perdidos nesse meio sem saber muito o que fazer. E a comparação que Kardec faz é justamente essa, de uma reforma. Quando você faz uma reforma na sua casa, quem já fez reforma? Se arrependeu nas alturas? Não? Quando você começa uma reforma, é aquela empolgação, vamos mudar o negócio. Daqui a pouco a desgraça está estabelecida, né? É sujeira, é pedaço de vidro e de resto de parede que você derrubou, e aquela bagunça. E aí o pedreiro que você contratou já te deu o cano e pegou um dinheiro adiantado, você já gastou com ele e não tem para pagar o outro que você precisa contratar. E vira aquele caos, e o marido e a esposa já começam a brigar, e você que teve a ideia de fazer esse negócio, agora tem que resolver, e vira aquela confusão, né? Daquela bendita reforma. Uma tremenda bagunça, confusão, estresse, falta de dinheiro, briga. Então nós estamos no meio da obra, segundo o próprio Kardec. E nós estamos na bagunça dessa obra, que é esse momento de estresse, esse momento de cansaço e de desgaste. Mas depois que a reforma fica pronta, fica bom, né? Fica mais arejado, oh, que beleza que ficou. Foi difícil, mas ficou bom. Na questão 8, de um capítulo da Gênese, dos São Chegados os Tempos, 8 em 8. Gente, a Gênese é o último livro de Kardec. É o TCC de Kardec. É o termo de conclusão de curso. Quando você faz o termo de conclusão de curso, o que você faz? O que eu pude entender desse curso aqui que eu fiz? Que conclusão que eu cheguei? Então, essa é a Gênese. E esse capítulo é o último e o penúltimo. São os sinais dos tempos. A nova geração. São chegados os tempos. A nova geração e são chegados os tempos. Que ele vai falar. Então, olha a importância disso. E de que forma a Terra vai se transformar em um mundo melhor? Como que vai acontecer? Vai vir um grande tsunami que vai separar o país no meio. Vai ser assim, será? Não? Com cataclismas? De que forma? A Terra não terá de transformar-se por meio de um cataclismo, que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. É aquela lógica das duas torneiras, né? Tem uma torneira que está despejando água suja. Você fecha a torneira da água suja e abre uma torneira da água limpa. A água limpa vai entrando no recipiente e vai jogando aquela água suja para fora, até que em algum momento aquela água se torne limpa. É um processo muito simples. Essa ideia de cataclismos, ela é presente na doutrina espírita. E muito comum. Muito comum. E isso tem uma explicação. Primeiro, nós somos de uma cultura religiosa judaico-cristã. Certo? O Brasil é um país judaico-cristão, que trouxe o cristianismo, que nada mais é que a herança judaico-cristã. No Velho Testamento, fala em cataclismo. Tem lá o Apocalipse. Em várias culturas antigas, se falava em cataclismos e fim do mundo. Então nós trouxemos essa herança milenar no íntimo dos nossos espíritos. Tanto porque vivemos nessas regiões,
tanto porque herdamos essa cultura judaico-cristã. Segundo, teve um monte de obra psicografada por aí que falava de cataclismos, que falava dessa nova era, através de erupções, e tsunamis, e terremotos, obras psicografadas. Isso não quer dizer que concordam com o que Kardec, com os espíritos que trouxeram a revelação a Kardec, disseram. Por isso é sempre bom a gente comparar com o que já foi escrito, que foi estabelecido como base, como chave hermenêutica de comparação, como dizem os evangélicos. E quem que vai ficar na terra, segundo Jesus, nessa nova etapa aí? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Isso está tanto no ensinamento de Jesus, quanto no Velho Testamento. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Mas o que Jesus quis dizer por estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado que os homens renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido o céu. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário. Por que vocês acham que tem guerra? Por que tem guerra? Por que o povo gosta tanto, alguns povos gostam tanto de guerra, né? De jogar bomba no vizinho. Por enquanto, os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Sabe por que tem guerra? Porque bomba tem prazo de validade. Vamos imaginar um orçamento militar de $1 trilhão para fabricar armas. Isso é um orçamento anual, certo? Só de uma nação. Você vai fabricando, vai estocando. Chega uma hora, o que tem que fazer com esse estoque? Gastar. Porque já foi fabricado, está pronto, o que nós fazemos? Porque se ficar acumulando, não tem necessidade de eu investir no outro ano também. Então, de tempos em tempos, eu preciso gastar um arsenal que eu produzo. Porque, por enquanto, os bens da terra são assambarcados pelos violentos. E para que exista esse eterno espírito de guerra, eu preciso fabricar inimigos. Eu preciso olhar para pessoas que são uma ameaça. Para nações e países que são uma ameaça. Porque senão, como é que eu vou jogar uma bomba neles? Se você não for uma ameaça para mim, como é que eu vou jogar uma bomba em você? Então eu tenho que jogar um fantasma para ter. Essa Terezinha é perigosa. Essa mulher anda tramando as coisas por aí. Nós precisamos nos prevenir. Por enquanto, os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em detrimento dos mansos e pacíficos. Vai chegar uma hora que essas pessoas que amam a guerra não vão permanecer mais neste planeta. Vai ser fechada a torneira para eles. E a doutrina espírita vai falar que a Terra recebeu 4 grandes raças de exilados, não é mesmo? Que vieram de um orbe, que alguns falam em capela, outros dizem que não tem relação com capela, enfim. O que é certeza? Esses espíritos vieram. Porque isso Kardec vai falar que o planeta recebe de tempos em tempos raças de espíritos, grupos, não raças, grupos de... Vai se tornar raça quando reencarna aqui. Mas quando é espírito não tem nada a ver com raça, nem com pátria, nem com bandeira. Porque a pátria do espírito é o universo. Nós não temos uma pátria fixa. E o universo não tem fronteiras. A cerca é uma invenção nossa aqui. Até muitas vezes por necessidade, mas é uma invenção humana. Então de tempos em tempos se recebem espíritos de outros órgãos. E nós recebemos um grande grupo de espíritos que formou 4 grandes raças. Os hindus, os egípcios, os arianos, que formaram a Europa, e o mais problemático de todos eles, segundo Emmanuel, sou eu que estou dizendo,
Os hebreus. Os mais problemáticos, os mais violentos e os mais teimosos. Tanto que ainda estão aqui, segundo Iwan. Os egípcios já foram, os hindus já foram. O hindu que tem hoje na Índia não é o mesmo hindu que teve lá há milhares de anos atrás. 4 grandes raças. Nós sabemos que os recebemos aqui. Ou talvez nós fazemos parte disso, né? Ele vai saber. E até então a gente sabe isso, que eles vieram para cá. Mas de onde que eles vieram? Como que era esse mundo que eles viviam? E o porquê que eles foram enviados para cá? Saiu algumas psicografias recentes. Uma trilogia chamada de Jornada dos Anjos. Por que Jornada dos Anjos? Porque, segundo Kardec, essa mitologia do anjo caído, daqueles anjos que moravam num determinado paraíso e desafiaram Deus e foram exilados na Terra. Tanto lugar para exilar, né? Esses capetas. Universo inteiro para exilar esses. Lúcifer, né? Lúcifer. Exilar aqui. A gente merece, né? Então, esse mito do anjo caído nada mais é do que espíritos que moravam no orbe superior, que ao serem enviados a um planeta primitivo, ainda na época, tinham a sensação de terem sido condenados. E vamos combinar, né? Já pensou a gente ser transferido desse planeta que a gente vive aqui para um lugar que não tem nem chuveiro ainda? Agora no inverno? Não tem pizza, nem cachorro-quente? Tem que comer raiz e desenvolver a lança para matar uns bichos. Vai sentir, né? Meu Deus, mas parece que eu morava num lugar melhor que isso aqui. Parece que era melhor a vida que eu tinha. Então, Jornada dos Anjos. Exilados por amor. E mais um terceiro livro que agora me fugiu o nome. Vai contar a trajetória desses espíritos que formaram essas 4 raças aqui. Por que saíram de lá? O que estava acontecendo? 3 são as razões principais, segundo o livro Jornada dos Anjos. Primeiro, amor à guerra. Espíritos violentos que controlavam, assabancavam os bens para fazer guerra, para controlar. Segundo, ganância. Só pensavam na matéria, em dinheiro e acumular riquezas. E terceiro, ataque violento à natureza. Então, esses espíritos atravancavam o progresso desse orbe que precisava passar por uma outra etapa e foram transferidos no mundo primitivo, onde ainda não existem as armas, onde não existe ainda a motosserra, onde ainda não existe o dinheiro para controlar essa ânsia de violência, de ganância e de destruição. E para que esse orbe pudesse alavancar. Dá uma olhadinha no planeta nosso aqui agora e vejam o que está acontecendo. Vamos adiante. Não se irem, cuidado. Lembra da mensagem inicial aqui. Reflexão, o que será que esse Allan Kardec quis nos dizer? O que será o trabalho da última hora? O Senhor da Vinha nos contratou. Veio por aí e pegou nós na última hora. Veja que beleza, nós não somos na primeira, somos na última hora. Não vamos precisar trabalhar lá que nem Moisés e os profetas, né? Para ainda ser perseguido pelo seu próprio povo, né? Porque nenhum profeta serviu para Israel. Israel, que matas os meus profetas e persegue meus discípulos. Vai chegar uma hora que eu não vou enviar mais nada para vocês. Jesus que alertou. Então nós somos os trabalhadores da última hora. Qual que é o serviço aqui? O que nós temos que fazer, afinal de contas? Dar passe na nossa espírita e fazer atendimento fraterno? Também, isso é ótimo. O centro espírita é escola e hospital. A pessoa chega aqui às vezes enferma, né? À beira do suicídio. E aqui ele é consolado, orientado, sai muitas vezes da depressão. Melhora a saúde, se encontra com o ensinamento espírita. Então, hospital, escola, mas ninguém vive para sempre no hospital e na escola. Né? A gente tem que
Não adianta nós curarmos os nossos problemas aqui dentro da casa espírita e lá fora não abrirmos mão daquilo que nos adoece. Porque daqui a pouco a gente vai voltar com o mesmo sintoma. Qual que é o serviço que o Senhor da Vinha tem para nós? Quando a humanidade se submeter à lei do amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus, ou desses espíritos, vamos dizer assim, não falar mal, mas que atrapalham o progresso do planeta no sentido de controlarem os bens da Terra de forma violenta. A regeneração da humanidade. Então, na revista espírita, gente, sumiu um slide daqui. Aliás, no Evangelho e também na revista espírita, né? A regeneração da humanidade, nessa revista de 1866, Kardec vai falar na abertura do Evangelho que são chegados os tempos de se porem em prática as ideias que vão transformar a humanidade. Chegou o tempo dessas ideias serem postas em prática. Que ideia? Ali fala em caridade e amor. Como é que se pratica isso, afinal de contas, lá fora? Como é que a gente transforma isso em algo coletivo? Será que nós estamos apoiando ou resistindo às ideias da regeneração? Capítulo 18 da Gênese, item 7. Término de conclusão de curso do Sr. Kardec. A Gênese. Finalzinho do livro, capítulo 18. Que sinais poderiam ser identificados como sugestivos da transformação da Terra para um mundo de regeneração? Como é que nós vamos nos aperceber disso? Como é que a gente vai olhar para o mundo e perceber, será que está chegando esse tempo mesmo? Porque quando a gente olha as barbaridades que acontecem, pensa, não, está tudo errado nesse negócio aqui. Está uma desgraça, não é mesmo? Parece que está tudo guerra, violência. Que sinais a gente pode perceber? Fundação de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. O Sr. Kardec, ele era um entusiasta do iluminismo, da Revolução Francesa. E essas outras ideias que surgiram na época dele, na França, que era o berço cultural da humanidade na época. E esse surgimento dessas instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, são um sinal de que o mundo está dando um salto. Com essas ideias que surgiram tanto com o iluminismo tanto quanto com a Revolução Francesa, o mundo começa a se civilizar no sentido do direito. Quando surge uma lei que protege aqueles que estão mais embaixo, daqueles que estão em cima e não tinha nem lei nenhuma que os coibisse, isso serve para civilizar a sociedade, porque vai equiparando forças. Surge a Declaração dos Direitos do Homem, que hoje se tornou a Declaração dos Direitos Humanos. Nessa época, um pouquinho anterior a Kardec. Como é que era ser mulher nessa época, meu povo? Há quanto tempo que as mulheres estão votando? Alguém tem esse número? Não faz muito tempo não, faz menos de um século. E acreditem, atas antigas de casas espíritas fundadas no início do século passado proibiam a mulher de votar. Que ainda é um reflexo da cultura. Mesmo dentro do movimento espírita, onde isso não
Você justifica, você tinha esse reflexo. Então, vai surgindo instituições que vão civilizando na marra a sociedade e protegendo aqueles que são mais fracos. Essa aqui, hein? Essa é difícil de discutir. Leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. Leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. Bandido bom não é bandido morto? Imagine o seguinte. Jesus, quando olha para a terra, o que é a terra, segundo os Espíritos? Escola, hospital e penitenciário. O que tem escola? Aluno. E hospital tem doente. E penitenciário tem criminosos. Então a terra também se enquadra nesse aspecto. E dizem que certa feita o Chico perguntou para o Emmanuel: o que é um criminoso, Emmanuel? E o Emmanuel, com aquele jeitinho delicado que tinha o Chico, né? É qualquer um de nós que foi descoberto. Talvez falando dele mesmo, né? A gente sabe que a trajetória do Emmanuel teve seus contratempos, né? É qualquer um de nós que foi descoberto. Agora eu vou falar aqui, tem poucos jovens aqui hoje. Vou falar um negócio que vai entregar a idade de muitos aqui. Quem aqui já teve videocassete? O videocassete tinha aquele recurso que você voltava a fita, né? Até para você entregar no locador tinha que rebobinar a fita, senão dava uma multa. Então você tinha que voltar a fita. Vamos pegar a fita das nossas existências anteriores e vamos voltar um pouco. Vamos rebobinar a fita. É por isso que a gente esquece, sabia? Tem gente que vai, né? Ah, tem a médium lá que fala das tuas vidas passadas. Fosse para não lembrar, a gente tinha esquecido. Cuidado. E geralmente, ele pode observar, quem volta, né? Quem vai nessa... Nossa, eu fui Cleópatra. Outro foi Júlio César, né? Digo, uma vez falaram, uma senhora falou para olha, Chico, eu voltei umas vidas passadas e descobri que eu fui uma grande imperatriz. O Chico se fala, é verdade, minha filha, até porque as lavadeiras estão todas no céu. Ninguém quer ser o Zé dos Anzóis, né? Todo mundo quer ser um imperador conquistador. O que muitas vezes dá muito mais responsabilidade ainda, né? Então, já pensou você voltar e lembrar que você matou teu marido? Olhar para ele, meu Deus, e ele olhar para você. E o pior, você descobrir que você morre de vontade de matar ele. Então, se nós voltássemos a fita das nossas existências anteriores, talvez a gente visse muita barbaridade. E daí a gente teria uma relação um pouco diferente com essa questão da criminalidade, no sentido que, se a Terra é escola, se a Terra é hospital, e se a Terra é presídio, e Jesus coordena tudo isso e precisa que os espíritos estejam aqui, como é que eu tenho que me relacionar com esses doentes, com esses criminosos, com esses alunos? Se eu estou trabalhando na última hora aqui, pro homem lá. E agora? E nós temos dois exemplos interessantes dele, dentro do doutrina espírita. Disso que o Emmanuel falou para o Chico. Qualquer um de nós que foi descoberto. Jerônimo Mendonça, já ouviram falar? O gigante deitado. Aquele que dava palestras deitado numa cama, porque era totalmente paralisado o corpo dele, ele só movia a boca. Ficou cego aos 18 anos e depois foi parando todo o resto, né? Viajava o Brasil inteiro dando palestra. Por isso que eu não posso reclamar de vir de Itaúna aqui, é pertinho, ainda vem passear. Ainda aproveita e passeia. O Jerônimo vinha de cama, uma cama, como é que eu sabe, né? E ele conta que a história dele
está narrada num livro do Rochester, Romance de uma Rainha. Rochester escreve livros históricos contando histórias do mundo antigo, principalmente do Velho Testamento. Personagens do Velho Testamento ele vai narrar nos livros dele. Inclusive Moisés, José do Egito. E ele fala que o Romance de uma Rainha conta a história dele. Ele era um imperador do Egito, extremamente sanguinário. Fazia rituais de sangue, onde arrancava o coração da pessoa ainda viva. E as pessoas que estavam participando do ritual comiam aquele coração num ritual de vida eterna que eles achavam que poderiam conquistar fazendo isso. E nós olhávamos agora para o gigante deitado e chorávamos assistindo as palestras dele. Veio para o Brasil um espírito extremamente devedor, veio para a doutrina espírita, e a doutrina espírita, gente, é uma central, assim, tipo, um pronto-socorro de manicômio, assim, sabe? Porque nós que estamos aqui, eu pior ainda, esse dia eu estava fazendo a conta com a minha mãe, que eu já sou da 5ª geração de espíritas da mesma família. Então o meu tataravô lá já era espírita, foi fundador de cada espírita. E a gente sabe que nós reencarnamos dentro do mundo espírita é a pedido mesmo, para não cair na loucura, para não cair no crime, porque a doutrina espírita é um tremendo de um freio, porque nos traz esses conhecimentos aqui. Senão o que seria de nós, né? Sem esse conhecimento tão importante para a gente entender um pouquinho melhor a vida, entender que a gente não pode voltar para o passado errático que nós já tivemos. Enfraquecimento dos preconceitos de raça. Outra característica da regeneração. Então, a pessoa que está ainda apegada à origem de nascimento, a preconceito com quem mora em determinado bairro, determinado país, determinada cor, está na mentalidade velha. Não serve mais para o mundo de regeneração. Então, no mundo de regeneração, não se persegue mais imigrantes. Porque o espírito não tem pátria. E a terra é uma escola de Jesus. As pessoas reencarnam hoje numa pátria, amanhã em outra. Se eu estou apegado nessa, porque eu sou descendente de europeu. Grande coisa. Muitas vezes é motivo de vergonha. Eu sou descendente de europeu. Não tenho orgulho nenhum disso. O que isso quer dizer? Me dá mais responsabilidade das oportunidades que eu tive. Em Santa Catarina tem essa coisa. Agora, tem catarinenses que não se consideram brasileiros, são europeus. Porque eu sou de Blumenau. Isso não te faz alemão. Essas pessoas, nós temos que ser gratos por esse país que nos recebeu. Não é o coração do mundo. Temos que ser gratos pelo Brasil ter recebido lá os nossos tataravós. Fugiram da guerra, da miséria, da fome. Esse país abriu as portas, recebeu todo mundo, deu terra. Não tinha guerra, ninguém era bombardeado por ser diferente, por ser de outra etnia. Pudemos viver em paz. Não sei vocês, mas eu pelo menos cresci num lugar de paz, de boa vizinhança. Familiares, pessoas de referência. Meus tios, um tinha uma serraria, outro tinha um comércio, ajudavam. E a gente sabe que a realidade do Brasil, onde tinha serraria e comércio, é complexa. Esses não eram coronéis, ajudavam as pessoas. Emprestavam um trator, compravam, pagavam o preço justo pelas coisas. Então isso, gente, é oportunidade. É privilégio. Então essa coisa de ficar olhando, não, esse país é o coração do mundo. E dá exemplo, porque tudo isso que nós estamos citando aqui como características da regeneração está na nossa Constituição. E se o Brasil tem uma responsabilidade para com o mundo, talvez seja dar esse exemplo.
Se nós temos erros e problemas, claro que temos, é um planeta de provas e expiações. Não podemos esperar diferente. Mas também temos muitas virtudes. Então são características dessa regeneração. E não por acaso é o país com o maior adeptos espíritas no mundo, né? Supressão de barreiras que separam os povos. Então essas barreiras que separam os povos, né? É aquela frase bonitinha, né? Construa pontes e não muros. Então, quem quer construir muro para que outros não entrem no sentido de etnias e... Isso não faz parte do mundo de regeneração mais. Nós temos que nos integrar cada vez mais aos povos. Supressão das barreiras que separam os povos. Repulsão às ideias materialistas. Cada vez mais as pessoas mais preocupadas com o bem comum, com a espiritualidade, e não simplesmente estar no mundo para acumular, para trabalhar e morrer com a conta cheia e com o caixão vazio, só com o corpo. Então, as pessoas vão se tornando diferentes nesse sentido, não se preocupam tanto com essa questão. E a gente observa isso. Tem uma reportagem sobre o Canadá, que o Canadá está fazendo uma revolução silenciosa, e são principalmente os jovens. 53% dos jovens do Canadá não tomam refrigerantes, principalmente de marcas, né, mundialmente conhecidas, justamente por ser bebidas extremamente açucaradas, que é o que mais mata hoje, o açúcar, e dentre outras questões que eles levam em conta. Valorizam as pequenas empresas da sua própria região, porque sabem que isso fortalece a economia local. Não compram de empresas que não tenham responsabilidade social, que não se preocupem com a qualidade de vida dos funcionários e com a proteção da natureza. Está aqui. É o último dos aspectos. E a gente vê isso acontecendo, e é justamente essa nova geração que está chegando, que muitas vezes a gente se assusta, não quer dizer que todos sejam assim, muitos vão ter que aprender, e muitos são reflexos da cultura, mas já tem essa repulsão a essas ideias materialistas. Não compram de grandes grupos, porque sabem que isso esmaga tanto as pequenas empresas da região quanto os fornecedores. Então essa repulsão às ideias materialistas. A ideia do compartilhar, no sentido de nós aqui, que somos uma comunidade, nos ajudarmos cada vez mais, fortalecendo um ao outro. Essa mentalidade. Fortalecimento dos movimentos em prol da conservação da natureza. Por isso, Tere, que esses livros que surgiram agora contando a trajetória desses espíritos que estavam no orbe superior e causavam muito problema e foram enviados para cá, faz muito sentido. Porque é justamente isso aqui que eles descumpriam naquele planeta. Eles estavam apegados a ideias contrárias ao processo regenerativo daquele planeta, pelo qual a Terra deve passar agora e está passando agora. Então essas são as características. Quando a gente fala em trabalhadores da última hora, deu calor. Está muito calor aí, quer que baixe aqui? Não, acho que é porque eu estou falando e fazendo. Esquenta. E uma pessoa falou que quer. Vamos. Tem mais um calorento aí. Eu calorento? Você, Romeu, é calorento? Vamos desligar. Então, meus amigos, para nós irmos encerrando, vou ler aqui um poema para deixar um pouco, chamado O Menestrel. Esse poema era atribuído a William Shakespeare, né? Mais uma coisa que tem a ver com o complexo de vira-lata brasileiro, né? É uma poetisa brasileira que escreveu na década de 70 esse poema.
bonitos que atribuíram a William Shakespeare. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante. Com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa o quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se levam anos para construir confiança e apenas segundos para destruir. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Diz Bezerra de Menezes que 1 minuto de oração pode evitar séculos de sofrimento. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E que o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. E percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa juntos ou nada. E terem bons momentos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que se pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas onde se está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes. E seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando se está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso.
Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, em algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo é algo que não se possa voltar atrás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. É uma das poucas casas que tem flor. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais, e que realmente a vida tem valor, e que você tem valor diante da vida. Vamos fechar os nossos olhos, manter esse estado de elevação que nós estamos sentindo agora, imaginando esse campo florido que essa casa nos proporciona e que a doutrina espírita nos oferece. Agradecer os amigos espirituais que estão aqui presentes sempre, nos auxiliando, nos amparando e nos consolando, quando nós viemos aqui em busca de consolo e aprendizado para aliviar as nossas dores e nos direcionar para um caminho melhor. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e damos por encerrado a nossa palestra pública de hoje.